Queiram sentar-se, irmãos. É a segunda vez que eu estou nesta igreja falando aos irmãos, sendo que a primeira vez falei aos homens, e agora à igreja. E pastor Edivaldo falou comigo ontem, um momento singular, todos nós podemos passar por um momento assim, e naturalmente quando ele pediu apoio, eu prontamente aceitei para dar a ele, neste momento, a oportunidade de não ter que se preocupar com mais um evento, mais um sermão, e as forças já não são tantas depois de tantas emoções. E as emoções pegam a gente, sabe disso, né? E pegam mesmo. Eu falei para ele, olha, você está em luto, nós também estamos. A semana passada, o meu concunhado, pastor Ivo Augusto Saites, que foi diretor da Junta de Missões Nacionais por 12 anos, e também foi missionário a vida toda. Depois de aposentado, foi para o Rio Grande do Sul, voltou à igreja de origem dele, a Igreja da Floresta, em Porto Alegre, e aos 76 anos, semana passada, o Senhor o levou. Ele, no domingo, foi tão interessante, porque no domingo, ele falou à Igreja Batista de Itacuruçá, e através dos recursos da tecnologia de hoje, isso é tão bom, né? E ele contou a história dele desde a origem, lá em Porto Alegre, garoto, a conversão, o batismo, e foi para o campo de missões, e foi contando, e fez uma resenha de toda a vida dele. Na segunda-feira, não passou bem, foi ao hospital, passou o dia inteiro, com exames, o dia inteiro. Não detectaram nada. Foi para casa e disse que o médico falou, bom, isso é efeito da gripe que está aí, atacando as pessoas e tudo, então, descanse. Você precisa descansar. Quem não cuida do descanso, cuidado, descanse. Aí, na terça-feira, eu liguei para ele, e aí, como é que você está? Ele disse, olha, eu estou bem, levantei mais animado, tomei os remédios que o médico passou, agora eu estou aqui com a minha agenda aberta para me desfazer dos compromissos, porque o médico disse que eu preciso descansar. Então, eu estou me desfazendo dos meus compromissos. Agora, quem conheceu a agenda do Ivo, a gente começa a rir, porque ele era o cidadão. Eu e a família, a gente às vezes usa umas expressões de família, né? Eu quase falei aqui. O cidadão tinha uma letra pequenininha, extremamente organizado, um artista. Então, a agenda dele tinha tudo anotado, tudo nos detalhes, muito bem planejado, e ele não falhava em compromisso. Não. Então, ele tinha que se desfazer de muita coisa. Só que à tarde, sentado com a esposa, no sofá, batendo aquele papo gostoso, levantou, deu um passo, caiu, e o Senhor o levou. Em fato fulminante. E nós sentimos, claro, somos família, estamos de luto. Falei para o Edivaldo. Então, assim, você está, nós também, então eu vou te apoiar. Não é? A gente tem que levar a vida assim, entendendo o momento. E, meu irmão, para mim, hoje, olhar o momento da vida é algo que tem muito sentido. Jesus, uma vez, estava falando com os discípulos e disse, olha, figueira, se os ramos estão brotando, as folhas aparecendo, surgindo, é que chegou o verão, ou está chegando o verão. Olhem a figueira. E outro dia eu estava lembrando dessa parábola de Jesus, que está lá em Mateus 24, eu digo, interessante. Jesus diz para nós olharmos a natureza, a figueira, e nós atentarmos para os sinais que são dados através da natureza. Em tempos de aquecimento global, a natureza está dando os seus sinais. Não é preciso lembrar do Marrocos. E ontem eu estava ouvindo e disse, mas só isso?
15 segundos. Imagine você, 15 segundos de um terremoto. Os efeitos consequentes de 15 segundos. Os efeitos consequentes, claro. Já levaram mais de 2.000 pessoas feridas, números arredondados. E eu estava vendo todas aquelas notícias e cenas e tudo aquilo, e os brasileiros que estão lá falando, e me lembrei que foi em janeiro último, na Turquia, que um fenômeno parecido com este, um terremoto também, fez uma devastação de ruas inteiras. E não há como a gente não fazer alguns raciocínios. Digo, pois é, a casa do meu concunhado está de pé. E lá naquele endereço foi só um. E as notícias das enchentes no Rio Grande do Sul, e para mim chama atenção, porque eu morei lá, eu vivi lá um tempo, e minha esposa é gaúcha, nasceu em Porto Alegre, então nossa vida está relacionada com o Sul, não tem jeito, eu sou baiano. Agora imagine um baiano juntar com a gaúcha, mas deu tudo certo, 50 anos de caminhada já. Então o Sul chama atenção, e quando vi o rio Taquari, as águas subindo e tanta gente, as cenas, elas são comoventes. Aquele homem de 100 anos, dizendo, eu não tenho nem um sofá onde sentar. E os outros dizendo, mas eu moro aqui tantos anos, 30, 40, 50, cada um falava lá o seu tempo, né? E cada um dizendo assim, eu nunca vi isso, mas a minha casa foi levada, não temos mais nada. Eu me coloquei no lugar daquelas pessoas e fiquei imaginando o seguinte, o que a morte faz? Ou a tempestade. O que faz? E foi exatamente nesse contexto que eu fui conduzido às reflexões que vou trazer na mensagem. Como se não bastasse, cheguei em casa. Quando a gente vai ao cemitério, a gente chega em casa e toma um banho completo e troca tudo que é roupa. Eu acho que é bom, né? Depois da pandemia, a gente aprendeu a fazer isso. Era tanto álcool que hoje a gente até diminuiu um pouco, né? Já não tinha mais álcool. Mas estou brincando. Mas era muito álcool. E banho, claro, você chega lá, troca tudo e digo, bom, já que eu vou à noite, eu já vou me preparar para a noite. Toca o telefone. Um irmão em Cristo do outro lado da linha chorando. E pelo tom, eu disse, bom, ou foi a esposa, ou foi a filha, ou foi a sogra, ou foi o irmão. Pedro Urbano. Foi minha ovelha em Brasilândia, na igreja de onde Edivaldo veio. Pastor, a minha sogra acabou de falecer. Estou aqui no hospital. Eu digo, Pedro, o que aconteceu? Estava em casa almoçando, estava bem, deu um infarto. Notem, a pandemia deixou seus efeitos, a Covid, né? Deixou seus efeitos. E Elza foi. É claro, a minha memória vai lá no tempo, a Elza chegando na Brasilândia, batizando a Elza, vem as filhas, casamento das filhas, tudo isso é história na qual eu estive envolvido, e nessa hora que ele se lembra de quem? Do velho pastor. Aí eu lembrei que um dia, um homem foi lá na casa para matar meu pai. Isso em Brasilândia. Meu pai era pastor. E o filho foi junto, porque o homem estava bêbado. Era o pai do Pedro. Mas os filhos se converteram, a esposa se converteu, e depois o José também se converteu. Experiências lindas com Deus. Todos eles cresceram juntos na igreja. Aí vem a Elza, depois filhas bonitas. Claro, os rapazes da igreja ficaram assanhados, né? Acabaram se casando, também a essa altura um deles já faleceu. Isso é vida de quem lida com pessoas. Normal. O luto é natural. Então, quando a gente lida nesses momentos,
a gente é levado a pensar algumas coisas que nos fazem mudar e melhorar. Aí eu fiquei pensando, está na moda aí ser influencer, né? Está aqui no celular, dizendo um monte de coisa, influenciando as pessoas, e manda mensagem, manda humor, manda notícia, manda tanta coisa, porque o indivíduo quer ser um influencer, um influenciador. Bom, o meu influenciador é Jesus. Eu quero seguir a Jesus. É claro, eu tenho outros que são algumas pessoas mentores, cujo modelo e padrão de vida me influenciaram e me influenciam até hoje, sem dúvida. Mas eu prefiro dar a minha melhor e maior atenção ao que Jesus diz. Entendeu? Então aí surgiu o título do sermão. O nosso influenciador disse: fique firme, persevere até o fim. E aí vieram dois textos à mente. Por quê? Porque a maior força, consolo e estímulo que eu tenho tido nos últimos dias, e sempre foi assim, vem dos encontros nas conversas com Jesus. Eu sei que para o irmão também é assim. Quando o irmão está naquele momento difícil, vai lá para o seu cantinho, fala com Deus, pensa, lê a Bíblia, ora, medita, e Deus toca na sua alma, levanta o seu ânimo, dá luz sobre você, vem em direção, e você diz: eu sei, Senhor, é por aqui. Aí você vai, porque Ele está com você, Ele está conosco. E é nestes encontros que o seu maior influenciador, que também é o meu maior influenciador, tem sussurrado ao meu ouvido: fique firme, persevere até o fim. Vamos ler os textos? O primeiro deles está em Filipenses 3, de 13 a 17. Filipenses 3, de 13 a 17. É uma palavra de Deus, através de Paulo, que orienta aos irmãos em Filipos. E Paulo escreve: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Ele disse assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da gloriosa vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o contexto, é o que vem antes. Aí ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós, Filipenses 3, 13, 14, agora o verso 15, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam eu trago o texto impresso com letras maiores para facilitar a minha visão aqui do olho direito, que as cirurgias reduziram a minha capacidade aqui. De modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Foi essa frase que ficou ali fustigando no meu cérebro. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. E a gente que lida com mentoria, desenvolvimento de vida, aconselhamento, algumas coisas falam muito forte. Porque se eu já alcancei e desenvolvi, cresci alguns patamares, indica que eu tenho experiência.
indica que eu já tive suprimento, indica que eu já venci muito. Vivamos de acordo com o que já alcançamos. E Paulo estava pensando exatamente nos recursos espirituais que aqueles irmãos na cidade de Filipos tinham, a fé em Cristo. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. A igreja faz 60 anos. É interessante como igreja de Jesus, a gente olhar o que a Bíblia nos ensina e analisar o contexto do ensino e trazer aquela palavra que Deus entregou aos cristãos naquele tempo e trazer para hoje o que naquela palavra de Deus temos para nós hoje, que é a mesma verdade que Deus entrega aos seus filhos de todos os tempos, de todas as épocas. Nós aplicamos o que aprendemos com Deus ao contexto da vida. Então, hoje, o contexto em que nós estamos vivendo é o contexto de uma natureza que sofre os efeitos do impacto do aquecimento global. E pelo que a gente vai ouvindo, muitos dias difíceis virão, porque o aumento das catástrofes e os efeitos do aquecimento global serão cada vez maiores. E claro que a mente da gente vai lá naquilo que Jesus disse em Mateus 24. Se lembra? O capítulo 24 de Mateus, eu não vou ler o capítulo inteiro, vou citar 2 versículos, mas o capítulo, Jesus vai falando exatamente sobre o fim, a vinda dele. Eles saíram e os discípulos olharam o templo e disseram: veja Jesus o templo, e ele disse: não ficará pedra sobre pedra. E aí ele vai então descrevendo as coisas que iriam acontecer. E é nesse contexto que Jesus diz, no versículo 12 do capítulo 24 de Mateus: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Traduções mais antigas diz: o amor de muitos se esfriará. E eu peguei só essa parte, porque os versículos anteriores falam em guerras, rumores de guerras, terremotos, fome. Jesus disse: são apenas sinais, ainda não é o fim, mas são sinais do fim, mas ainda não é. E dentro destes sinais, Jesus disse que a iniquidade vai se multiplicar. A gente às vezes fica querendo conversar com Deus algumas coisas, como que Ele, Criador, Pai amoroso, indica um crescimento da maldade no mundo. Não poderia já resolver logo? E não deixar a gente passar por isso? Não é? Eu penso assim. Chegar lá, vou perguntar: Senhor, por que isso? Mas eles têm as razões dele. Quem somos nós de Jó para discutir com Deus? Quem somos nós de Jó para arguir o Criador? Quem somos nós? Então Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A palavra perseverança vem de uma palavra grega que significa padrão. Aquele, porém, que ficar dentro do padrão
de Jesus, claro. Aquele que ficar dentro do padrão da fé em Jesus, aquele que permanecer firme até o fim, esse será salvo. Nós precisamos dizer aqui, antes de partir para um efeito natural destes textos, o Senhor entende as nossas fraquezas, o Senhor entende quando nós erramos, e Ele aceita a nossa confissão, e Ele perdoa os nossos pecados, porque este conceito de perfeição, de retidão, não é fruto da ação do homem, mas é fruto da ação de Deus no homem. Então ele vai lidando com as nossas fraquezas, ele vai lidando com as nossas imperfeições, e ele vai nos conduzindo em um caminho que gera em nós a qualidade de vida que ele tem e quer para nós. Então o que ele diz é assim: fique firme, olhando para mim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, Hebreus 12. Fique firme, crendo, confiando, mantenha a sua fé. Essa semana o meu cérebro foi cutucado por um desses vídeos dos influencers, um médico, partindo dos conceitos da neurociência e mostrando as pesquisas que são feitas no cérebro e como o cérebro fica iluminado quando a pessoa adora, quando a pessoa canta, quando a pessoa ora. E ele vai descrevendo, é muito interessante. E um amigo mandou para mim e disse: está vendo, a oração, está aí a ciência comprovando que a oração tem o seu efeito no cérebro da pessoa, na vida da pessoa. E na hora, eu lembrei de um cidadão chamado Tomé. E mandei para ele. E mandei com uma observaçãozinha, de amigo para amigo, de pastor para ovelha. Mandei uma observação. E foi a seguinte: o Tomé, Jesus ressuscitou, os discípulos começaram a falar entre eles, e o Tomé disse: eu só creio se eu encontrar Jesus e colocar o meu dedo na chaga dos pregos. Passada uma semana, eles estão reunidos numa casa, fechados com medo dos judeus. Jesus aparece no meio. Pela segunda vez, Jesus entrou assim, não tinha mais o corpo físico, só o corpo espiritual, apareceu no meio. Ele pode aparecer na sua casa também, viu? E é ótimo, é ótimo. E aí ele apareceu e conversou com Tomé. E aí o Tomé, aí ele disse: vem cá, Tomé, olha aqui, coloca aqui. E depois disse assim: Tomé, felizes são aqueles que não viram, mas creram. Aí o que eu mandei para o meu amigo foi o seguinte: olha, excelente o vídeo, o médico é fantástico, a neurociência hoje está revelando um monte de coisa, beleza. Mas nós precisamos da ciência para nos dar segurança daquilo que a gente já faz e já crê há muito tempo? Não. Nós continuamos crendo. Não porque um cientista pesquisou e comprovou, mas porque o nosso Senhor se revelou a nós e abriu o nosso coração para crer, para entender. Então, mesmo não entendendo todas as coisas, mas nós cremos nele, na palavra dele, no poder dele, na graça dele, que vem a nós e está em nós, e nos sustenta, e nos levanta, e nos fortalece, e nos anima. Nós cremos porque ele é Deus. Não é isso? Ele é Deus. Então nós ficamos firmes. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E uma consequência natural, trazendo agora para o contexto do aniversário da igreja, a realidade da igreja de Jesus no mundo é esta: o mundo está em movimento,
A vida é movimento. Dia se sucede a outro dia, uma noite a outra noite. O mundo vai tendo a sua caminhada, com todas as instituições, ideologias, movimentos sociais. A igreja está inserida neste contexto. A igreja não está fora da realidade da sociedade. Ela está incrustada, presente. O tecido social tem, graças a Deus, tem a igreja de Jesus. E Jesus disse: vocês são sal da terra. Sal traz sabor e conserva, preserva. Vocês são a luz do mundo. A luz que traz a energia necessária por este mundo. Foram figuras que Jesus usou. E a Bíblia fala da igreja como a família de Deus. Imagine você, nós somos parte desta família, a família de Deus do mundo. E fala da igreja como o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus em nós como o corpo vivo de Cristo aqui na terra. Há um autor que eu sempre prezei muito, Paul Wilheimer, e ele chega a dizer, em toda a sua reflexão, que Deus não age no mundo sem a igreja. Ele colocou a igreja no mundo para ser a expressão da sua vontade, do seu poder, da sua graça, da sua ação. E Deus espera que a igreja cumpra o seu papel de proclamadora, de intercessora, a igreja que ora, a igreja que está presente, para que a igreja interceda em favor do mundo, e então Deus responde a esta oração. Deus vai conduzindo o processo da história, usando a igreja em todo o processo. Como disse Paulo, nós somos agentes da redenção, da reconciliação com Deus. Então, irmão, muitas vezes nós ficamos olhando a situação das notícias, da sociedade, nos assustamos, porque é um massacre de notícias ruins. Parece que as mídias têm prazer em só falar o que é ruim. Mas o mundo não é só isto. Há muita gente boa, honesta, íntegra. Há muita gente que ama. Há muita gente que supera dificuldades. Há muita gente que planta o bem, planta a cultura da paz. Milhares de pessoas. Mas isso não é refletido. E a gente vai então sendo sufocado por tantas notícias ruins e chegamos a perder a esperança, porque a iniquidade parece que cresce cada vez mais, mas nós não podemos deixar de crer que Deus tem o mundo em suas mãos e que Ele conduz a história a um destino que Ele quer, e será como Ele quer, e não como as ideologias querem. Uma segunda implicação para nós como igreja é que esta realidade em que vivemos traz necessidades, apresenta as necessidades. E necessidades do mundo que só a igreja pode atender. Meu irmão Paulo Biasi é pastor em Porto Feliz, nós estamos trabalhando juntos em um projeto que luta em favor da paz. E ele, falando na rádio da cidade, ele disse uma coisa muito interessante. Eu estava aqui em casa ouvindo, e ele disse que quando a necessidade cruza com a nossa competência ou capacidade, ali está a nossa missão. Vamos destrinchar esse pensamento? Quando a necessidade cruza por nossa capacidade ou competência, ali está a nossa missão. Tiago diz
que se o seu irmão precisar de um cobertor, de um casaco, de um abrigo, e você tem 2 e não atende a ele, está errado. Ele tem uma necessidade e você tem a capacidade de suprir, precisa suprir. A parábola do bom samaritano fala do homem que ia pelo caminho, é uma parábola de Jesus que reflete a realidade da sociedade. Aí o homem é assaltado, a violência está presente nas estradas, nas cidades também, nos becos, no centro de São Paulo. A pessoa está lá, caída, um religioso passa, o outro também passa, o samaritano, que não era muito bem visto pelo judeu, passa e percebe que ele pode fazer alguma coisa. Pega o homem, leva e providencia o socorro e paga. E Jesus disse que esta é uma expressão de amor ao próximo. Então, de forma muito prática, quando a necessidade cruza com a gente e nós temos a condição, a capacidade, a habilidade, a competência, sabemos fazer, ali está uma missão que Deus confia a nós. Neste sentido, e eu sei que vocês fazem isso como igreja, a igreja está continuamente de portas abertas, atendendo a comunidade e suprindo as pessoas, e atendendo e socorrendo, e fazendo o que pode, mas a necessidade é sempre muito maior do que a igreja dá conta, mas não fazer nada seria um absurdo. Fazer aquilo que é possível é a virtude, é a expressão do amor. Aí chama a minha atenção nesses momentos de catástrofes, como houve lá no litoral, aqui no litoral de São Paulo, agora lá no Rio Grande do Sul, outras regiões do país, de repente aparece tanta gente solidária, ajudando, as nações ajudando. Isso é muito bom, isso é de grande valor. Mas, meu irmão, vamos pensar uma coisa: chegar junto de uma pessoa e apoiar esta pessoa para que ela veja o que Deus está revelando, para que ela entenda a manifestação da graça de Deus, para que ela abra a sua mente para confiar em Deus, para crer em Jesus, em Deus, e entregar a sua vida a Deus. A única instituição neste mundo inteiro, a única instituição que pode atender a esta necessidade é a igreja. Paulo diz que Deus colocou a igreja no mundo até para testemunhar aos anjos, quanto mais aos que não querem Deus. Domingo passado eu ouvi Lúcia Margarida falando na igreja de Itacuruçá, no programa que o Ivo também falou. Lúcia foi minha ovelha lá em Maranhão, missionária, agora 83 anos. E ela tinha me pedido um tempo atrás, uns 4 meses atrás, em favor do irmão dela. Foi meu professor no seminário. Disse: olhe por ele está longe de Jesus. Ele precisa voltar para Jesus, ele não pode chegar ao fim sem Jesus. Aí a Lúcia disse: olha, dia 24 de agosto, o Roberto foi, mas graças a Deus, ele foi reconciliado com Jesus. E eu orava tanto por ele, diz ela, e eu sei que a Lúcia sempre foi de muita oração. Talvez alguém aqui conheça, porque ela foi executiva da União Feminina Missionária Batista do Brasil por muitos anos, além de missionária. Ela disse: mas olha, eu tenho um sobrinho, esse era ateu, e eu orei muitos anos,
E agora, com a situação do Roberto, a reconciliação e a morte, ele se converteu. Hoje é de Jesus. Meus irmãos, isto, para acontecer na vida de uma pessoa, de uma família, de um amigo, só é possível através do corpo vivo de Cristo, que é a igreja, esta igreja que hoje faz 60 anos. Hoje não, esse mês, né? Esse período agora, 60 anos. Então, a necessidade do mundo cruza com a gente e nós temos uma missão, que é aquilo que Deus nos dá para entregarmos ao mundo, que é testemunhar acerca de Jesus Cristo. Terceiro e último pensamento, nós temos um desafio, uma meta. E essa meta se resume a isto: ficar firme, perseverar até o fim. Viver seguindo a Jesus, cumprindo a missão até o último instante. Só que a semana passada, com todo esse movimento, algo clareou na minha mente. Quando Jesus disse: eu estarei com vocês até o fim dos tempos, até os últimos dias, há uma tradução, até o fim dos tempos. Eu digo, interessante. Sabe que o tempo chega ao fim? Sim, porque o tempo está no contexto da criação. Quando termina o tempo, entra a eternidade. E eternidade não é contagem cronológica do tempo, eternidade é qualidade de vida. Então, o Ivo, a Tereza, a Elsa, tantos outros irmãos que já foram, já estão na qualidade da vida perfeita. Agora o texto criou sentido para mim. Sabe por quê? Porque quando Paulo disse: eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, ele diz: eu quero o poder da ressurreição. Está lá no texto, no capítulo 3. Eu quero o poder da ressurreição. Isto é, eu quero passar pela ressurreição. Isto é, eu quero de Deus o que Ele criou para mim. Eu quero o que é perfeito. Não o que é bom, não o que é melhor. Eu quero muito mais do que isso. A vida é boa. Eu gosto. Você não gosta? Viver é bom. E a gente vai conseguindo coisas melhores. E tem gente que consegue muito mais, graças a Deus. Mas, meus irmãos, perfeição não é um estágio na vida. Perfeição é a posição de filhos de Deus na casa do Pai. Esse é o sentido bíblico de perfeição. Agora está tudo correto, está tudo certo, está tudo bom. Eu acho que você já teve esse sentimento quando criança, ou depois, ao longo da vida, em algum momento, quando as coisas estavam muito ruins, muito difíceis, você conseguiu chegar em casa e chegou perto do pai e da mãe e abraçou, chegou do lado e ficou assim. Ali parece que o mundo transformou, mudou, agora está tudo bom, está tudo perfeito. Porque eu estou junto de quem me ama. E eu também amo. E Deus me ama. E Deus ama você. E você ama a Deus. E não existe amor igual como o de Jesus, que nos abraça, que nos envolve, que nos capacita, que nos anima e que nos levanta a cada dia, e mesmo que a vida seja difícil, como a de um irmão nosso, lá da Brasilândia, há 30 e poucos anos, o filho sofreu um acidente, e até hoje eles cuidam do filho, que tem um pino na coluna, que precisa ser carregado. Quando ele era garoto, era fácil, mas agora um homem formado, pesado, mais de 100 quilos, para levantar, para dar banho, para colocar no carro, para trocar roupa, para alimentar, e se não tiver quem faça, e o pai e a mãe fazem.
E o Paulo Preteles diz: pastor, Deus está conosco. Eu batizei ele. Pastor, Deus está conosco. Você entende o que é isso, né? Você já passou por tantas coisas? Já passou. E quando vem aquela voz interior que diz assim: meu filho, Deus, eu estou com você. Minha filha, eu estou com você. Mãe, calma, eu estou com você. Pai, a dívida será resolvida. Eu estou com você. Todos os dias. E eu nunca abandonarei você. Até ter você junto comigo. Na nossa casa. A casa é nossa. É do Pai. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Não é assim que a gente diz? Não é meu. É nosso. Não é seu. Você é egoísta, hein? Não é seu. É nosso. Não é do Batista. É nosso. Não é do outro. É nosso. Porque nós somos de Deus. E Deus nos ama. Então é isso que Jesus chega e sussurra no ouvido e diz assim: está difícil? Eu sei que está difícil. Ele diz: fique firme, persevere, conte comigo, eu estou com você. E agora, para terminar, eu vou deixar aqui uma sugestão para você. Quando você tem esta atitude de fé, veja bem, deixe as suas antenas bem abertas, porque Deus vai se manifestar de alguma maneira a você e vai ensinar para você o caminho que você deve seguir. E eu digo isso com convicção, sabe por quê? Vocês têm 60 anos como igreja, né? Há 61 anos atrás, eu era um garoto de 13 anos, estava em Salvador. Meu pai morava em Gandu, Bahia, era pastor lá. Eu tinha ido a Gandu e falei num culto de oração. E chega em Salvador, o Valdívio Coelho, ele gostava de envolver toda a igreja no evangelismo, e ele disse: quinta-feira os adolescentes vão para o ar livre pregar o evangelho de Jesus. Aí um amigo meu, colega ali do grupo, virou para a turma e disse assim: ele pregou lá no interior, então ele vai ser o pregador do ar livre. E coube a minha tarefa de, aos 13 anos, ir ao Campo Grande, Salvador, levar a primeira mensagem. 61 anos atrás. Bom, até aí tudo bem, era o programa, tá? Mas quando chega na sexta-feira, homens, não tenho nada contra vocês, mas os homens lá daquela união falharam. E na última hora, a minha líder de adolescentes liga lá na casa da minha avó e diz: olha, manda o Onésimo rápido, porque o irmão fulano que ia pregar, ele não vai poder pregar. E a gente quer que o Onésimo repita o sermão de ontem. Aí eu troco de roupa, vou correndo lá para a igreja, porque tinha pouco tempo, era antes de começar o culto. Quando eu chego lá, me levaram para a frente do templo, tinha uma escadaria, e do alto alcançava também o mesmo parque. Aí eles colocaram lá, para poder atrair o pessoal para o culto, para as conferências evangelísticas, e no dia seguinte, enquanto eu ia para lá, eu disse: Jesus, eu não quero repetir o sermão de ontem, então o senhor me dá um outro sermão. Eu não tinha preparado, gasto tempo. Eu fui falando com Jesus: então me dá um outro sermão, Jesus. Era garoto, meio ousado. E não é que o Senhor me deu outro sermão e eu preguei. E, meus irmãos, nunca mais parei de pregar. Nunca mais. Porque onde há uma necessidade que cruza com a gente, e a gente tem um dom, tem um talento que Deus deu, aí está a nossa missão. Irmãos, líderes da igreja, eu fico aqui pensando, pastor Edivaldo deve estar ouvindo a gente também, né?
lá à distância. Eu digo assim: peguem essa ideia, fiquem atentos a tudo que Jesus vai mostrando a vocês, porque cada membro da igreja que está aqui ou que não pôde estar hoje é um representante de Deus aqui na terra e tem uma missão dada por Jesus. E mesmo que você diga, eu não sei fazer, ele vai dizer para você, mas eu sei. E eu faço, através de você. Então creia, fale, estenda a sua mão, abençoe. Atenda a pessoa no clamor dela, chore com ela, dê um abraço, às vezes só isso. Brasilândia tinha um homem que não queria saber do evangelho de jeito nenhum, a esposa ia à igreja, ia à igreja, ia à igreja, aí nasce o bebê, a criança no hospital morre, era 5 e pouco da manhã, eu fui ao hospital porque eu tinha o culto da manhã, chego lá, eu vejo ele em pé, do lado de fora, olhando o infinito, porque a esposa estava lá dentro e tinha morrido o filho. Eu fiquei do lado dele, ele não falou nada, não respondeu a minha fala, e eu fiquei calado. Mas quando eu vi que ia se aproximando das 9 horas, eu tinha que estar lá para dirigir o culto, eu disse para ele, Valdomiro, eu vou porque eu tenho que dirigir o culto, a gente se fala depois, tudo bem? Tudo bem, pastor. Aí o homem vai à igreja, se converte, pede batismo. Um pastor mudo que ficou do lado dele calado. Claro, a esposa dele orava e falava, a sogra dele era daquelas bem ligar persistente, né? Então ele tinha gente falando, mas a mensagem para ele foi, eu estou aqui. Você não pode fazer isso? Ao lado de quem sofre? Pode. Orando, pedindo a Jesus. Enfim, vamos encerrar. Porque são tantas as oportunidades que podem surgir. Você é um representante de Deus. E Jesus diz assim, meu irmão, fique firme, persevere, porque eu estou com você, e o mundo precisa de você, precisa de nós. Ó Jesus, nós louvamos o teu santo nome, damos-te graças, Pai, por esta igreja, por este tempo, 6 décadas, aqui firme, pregando, testemunhando, levando vidas ao Senhor Jesus. Ó Deus, na tua graça, no teu poder infinito, abençoa esta igreja, seu pastor, que hoje está com o coração de luto, entristecido, a família, a irmã dele, a igreja que sente junto com seu pastor. Ó Deus, também a família do Smook, da Elsa, família lá no sul, nossa família, estende a tua mão de bondade, de poder e graça. Pai, durante esta semana, nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós sabemos que o Senhor vai conosco. E nós pedimos que o Senhor nos mantenha firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Abençoa este grupo musical, abençoa os diáconos da igreja, abençoa os líderes, os professores da escola bíblica dominical, a liderança feminina, a liderança masculina da igreja. Ó Deus, nós pedimos por esta região, Parque São Lucas, olha dos céus sobre as famílias desta região. O Senhor sabe que há pessoas clamando nesta região por misericórdia, pela graça do Senhor. Nós pedimos que enquanto estamos aqui, o Senhor leve pessoas até as pessoas em necessidade, ou traga pessoas em necessidade ao contato com os membros da igreja, e eles percebam que o Senhor está nesse negócio, que o Senhor está fazendo isso. Abençoa o Parque São Lucas, abençoa Edivaldo, fortalece-o na sua jornada pastoral. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.